desfolhando. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a esse culto online e o privilégio que me concede de estar entrando para nesta noite levar a palavra de Deus ao seu coração. Se você estiver viajando ou em outro lugar, seu trabalho, você é o nosso convidado a participar desse culto, receber de Deus nesta noite ao teu coração uma palavra de vitória, uma palavra de graça, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o prazer de alimentar a nossa alma, a nossa vida. Se você estiver no seu lar, se você possa convidar alguém para participar deste culto, é bênção também para essa família, é bênção para esta vida. Eu convido a você a estar com a Bíblia, a palavra de Deus em suas mãos, porque nós vamos precisar usá-la. E certamente o Espírito de Deus estará falando no seu coração, à medida que você compartilhar certamente desse culto de adoração ao nosso Deus. Nosso propósito também nesta noite, não somente levar uma palavra ao seu coração, mas fazer um clamor em favor da nossa nação, em favor das nações, onde certamente milhares e milhares de pessoas têm preciso de conforto espiritual, de uma mão amiga para trazer o consolo, quando muitas vezes alguém do seu lar já foi ceifado, por essa peste que anda no mundo todo, chamado coronavírus. Mas Deus tem uma palavra para esse coração também, e compartilhe esse momento conosco e com as pessoas também que estarão sendo abençoadas nesta noite. Vamos orar pelos fracos, na fé, que estão com dificuldade, mas que neste momento, ou nesses dias, Deus tem um propósito também, de falar ao coração destas pessoas, para fortalecê-los, para dar-lhe graça, para que eles tenham ânimo, vençam, porque é uma batalha, como Paulo fala, que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra as potestades malignas nos lugares celestiais, ou seja, na esfera espiritual. Nós vamos orar também por você, meu querido, que precisa, fortalecer a sua vida com Deus. Vamos orar pelos enfermos também, para que o Senhor venha colocar suas mãos de poder e maravilhas, porque nós cremos no poder da fé, na palavra de Deus, que é poderosa para curar também, para fazer os seus efeitos nestas vidas também. Vamos orar por aqueles que estão desviados da palavra do Senhor, que já afastou-se da casa do Pai há tanto tempo, estão tirando férias, mas é momento de retornar à casa do Pai. Vamos pedir a Deus para que o Senhor possa derramar a sua graça, a sua misericórdia sobre nós nesses dias que estão precisando de conforto, mas a fé é ela que vai mover as montanhas, é a fé que vai fazer a transformação, que vai fazer a mudança que tanto precisamos, mas é a mão de Deus que faz operar esses milagres. Então convide as pessoas mais próximas, diga que o culto já está começando, já começou nesse momento, e nós vamos assim, já de posse da palavra de Deus, lermos aqui para a nossa reflexão, para que Deus venha também falar, o Espírito Santo venha dar graça a você. Use a sua fé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Compartilhe com as pessoas esse momento, chama-as a estas pessoas. Olha, já está o culto no ar, o pastor Jurandir Guimarães de Deus, o pastor aqui da nossa igreja metodista Wesleyana, em Coelho da Rocha, Rua Manuel Cunha 117, estará nesse momento trazendo uma porção, mas terá um pregador especial nesta noite, surpresa, para trazer a palavra do Senhor também para o seu coração. São 2 mensagens, mas aguarde a próxima, que vai ser bênção para a sua vida. Então compartilhe com as pessoas, para que possam nesse momento também estar compartilhando
desse culto que nós estamos agora já na presença do Senhor. A sua casa agora é um altar de Deus. A sua casa agora é o momento em que esse culto está adentrando a sua casa, o seu coração. E Deus está olhando para você agora, está vendo você, está dizendo: meu filho, minha filha, né? Quem sabe as pessoas de terceira idade, que desejo eu voltar à casa do Senhor, mas daqui mais uns dias estaremos todos reunidos no santuário, estaremos todos novamente ali, podendo já nos abraçar, podemos compartilhar mais de perto esta fé tão importante, mas com vidas que certamente virão com você nesses dias, para ali agradecer a Deus os milagres que o Senhor estará operando nesses dias em que estamos em nossos lares, e as pessoas que estão acamadas em seus hospitais. Vamos orar também pelos médicos, né, que estão ali com a sua vida expondo para tratar de salvar vidas também. Deus vai dar graça e vai dar vitória. Então vamos nesse momento abrirmos na palavra do Senhor em Salmos. Salmos é um livro muito conhecido, é um livro lido por muitas milhares e milhares de pessoas no mundo todo. As mesmas palavras que nós lemos aqui em português, lá na Espanha, na Itália, na China, na América do Norte, aonde estiver, qualquer país, tá? Vai entender perfeitamente a palavra do Senhor pela tradução nos diversos idiomas. Então leamos a palavra de Deus, Salmos 84, alguns versículos. Salmos 84, ok? 84, vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfaleces pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem, né, ou a mulher, cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, ao qual, passando pelo vale de Baca, vale árido, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Nós temos observado que durante esses momentos há muitas pessoas desesperadas até, e muitos ansiosos também, e muitos não sabem o que será também da sua própria vida. Mas há muitas pessoas que, por esse momento em que o mundo está passando por essa situação, eles estão procurando em Deus o refúgio para a sua vida, para a sua família, para que não seja contaminado com esse vírus que está circulando em muito mais de 50 países. Mas a palavra de Deus nos ensina que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor que nos ensina que a nossa alma deve estar anelante por estar na sua presença, por estar na sua casa. Porque se hoje procuram muitas pessoas: Senhor, tem misericórdia de mim, é porque Deus é o nosso socorro. Porque na sua presença há segurança, na sua presença há fé, na sua presença há renovo, na sua presença há restauração. Se na presença de Deus encontramos segurança e há um reforço na nossa vida, Deus nos dá força para vencer e não cair em desespero. Assim a própria palavra do Senhor é um conforto e o desejo de estar na casa do Senhor. A Bíblia diz que um homem de Deus no passado ficou doente, estava à beira da morte, e ele pediu um sinal a Deus e dizia: Senhor, quando entrarei novamente nos átrios?
Quando estarei na tua casa? Quando meus pés vão entrar no santuário para te louvar? E Deus deu um tempo de vida para ele, foi muito tempo que ele viveu. Ele pôde ver que seu coração pôde estar na casa de Deus ao retornar e entrar na casa do Senhor. Até as andorinhas, né? Os pássaros, conforme fala aqui, habitam na casa do Senhor, fazem ninhos nos telhados, e as pessoas, quando vão, observam que coisa muito bonita. Até o pardal, as andorinhas, encontrou para a sua prole um lugar seguro. Que maravilha! O coração das pessoas se enche de alegria, embeleza a sua alma quando ele contempla esta cena. E Deus então fica muito alegre se ver também essa sua posição para você estar nos caminhos de Deus, firmando o seu coração, porque o caminho de Deus é o caminho aplanado. Porque quando se passa pelo caminho, ou pela estrada, ou pelo deserto de Baca, que é um deserto árido, conforme nos fala aqui a palavra do Senhor, ali Deus faz com que haja uma fonte de águas para saciar, para fortalecer, e você então sente-se abençoado por Deus, porque naquele momento o Senhor está te sustentando, está te tomando pelas suas mãos, está te abençoando, e você está indo de força em força para adorar ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu estou diante de Ti, agradecendo o Teu socorro, a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre a minha vida. Vamos orar nesse momento, vamos entrar nesse momento com um período de oração, pedindo a Deus por essas pessoas, por estas nações que estão aí, precisam da graça do Senhor. Se você puder, na sua casa, nesse momento de clamor conosco, dobre seus joelhos para que Deus possa, nessa nossa atitude de humildade, se você puder fazer, se tiver espaço para você fazer, faça-o. Se você não puder, põe a mão no seu coração ou fique em pé. Mas vamos clamar a Deus nesse momento de muita necessidade e importância para as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, nós nos colocamos humildemente na Tua presença e suplicamos, Senhor, primeiramente o Teu perdão pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, por palavras, por obras e até por pensamentos, para que nós possamos entrar, Senhor, diante de Ti em oração, em clamor neste momento, pelas nossas nações que estão, Senhor, ao redor do mundo. Tantas nações nesse momento, Senhor, quantas pessoas estão em lágrimas, pedindo socorro, procurando na medicina o socorro, Senhor, para que elas possam sobreviver. Alguns conseguem, Senhor, mas aos milhares não têm conseguido. Todavia, Tuas mãos estão repousando nesse momento, meu Senhor, sobre estas vidas também que estão sendo ceifadas, como aquelas que estão sendo poupadas, Senhor, desta peste que tem chegado à humanidade. É um tempo, Senhor, e já está passando também, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Oramos, Senhor, porque há muitas pessoas que clamam a Ti. Momento de despertamento ao coração, para crer que é um Deus que não está deixando as coisas da maneira, abandonando-nos não, mas o Senhor contempla-nos, ó Deus. O Senhor que dos céus contempla a terra, como mandaste o Teu Filho, Senhor, por nós no Calvário, deu a sua vida para nos libertar justamente dessas coisas que o pecado tem trazido sobre a humanidade. Oramos pela nação brasileira, quanto despertamento, quantos vão cantar também o hino da vitória, quando em muitos lugares também, Senhor, porque o Senhor tem nos poupado, as Tuas mãos têm aplacado, Senhor, esta enfermidade, esta praga que tem avançado, Senhor, mundo afora. Oramos, Senhor, pelos fracos na fé, para que nestes momentos, Senhor, possam olhar para Ti e possam, Senhor, observar que o Senhor quer fortalecer, o Senhor quer levantar, o Senhor quer restaurar aqueles também que estão desviados, que volte ao primeiro amor, que volte para a casa do Pai, conforme a palavra do Senhor nesta noite, que aqui foi, Senhor, mencionado, Senhor, o desejo de estar na casa do Senhor nosso Deus. Oramos, meu Senhor, por aqueles, ó Deus, que
que estão, Senhor, certamente enfermos, Senhor. Ó Deus, que o teu anjo da cura possa vir, Senhor, sobre estas pessoas, porque tu és o Deus de perto, operas aqui, mas o Senhor opera longe, o Senhor também é um Deus de longe, opera os teus sinais. Ó Senhor, ouve esse clamor, que chega à tua presença, Senhor, que a palavra diz que é o contrito de coração, o Senhor ouvirá. Senhor, derrama a gota do teu sangue, derrama na manastere, belastumi cantelebasteia, a tua graça, o teu poder, alamando e a tua misericórdia, e liberta e repreende aquilo que não procede da tua vontade, Senhor. Oh, meu Deus, e abençoa no estender das tuas mãos. Entra, Senhor, com providência nesta casa, entra com providência nesta família, entra com providência nesta vida, Senhor, que está ouvindo, Senhor, que está participando, meu Senhor, deste momento tão especial, Senhor, na tua santa presença. Deus, derrama graça, Senhor. O anjo que tu mandaste no Egito, guardando também o teu povo, será este anjo que venha guardar essas casas, que clamam, Senhor, a ti, porque passará, Senhor, este momento, mas muitos cantarão, Senhor, contarão também, Senhor, das tuas misericórdias, Senhor, do teu livramento. Repreende, meu Senhor, repreende, Senhor, todo mal, e dai a vitória, e dai a tua bênção, Senhor. Oh, meu Deus, naquilo, Senhor, que tu tens permitido, sim, mas naquilo que o Senhor não tem permitido, está repreendido pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sara, meu Deus, a nossa nação, porque a palavra diz, Senhor, que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Opera cura, opera milagre, opera restauração, abençoa os médicos, os enfermeiros, Senhor, abençoa os cientistas que estão procurando certamente um antídoto para que possa, Senhor, acabar com esta peste, meu Deus. Dai sabedoria, dai a tua graça, mas a palavra diz que o Senhor é soberano, não há ninguém maior do que o Senhor. Tu és o Deus da terra, tu és o Deus dos céus, tu és o Deus de tudo. Aleluia, e a nossa vida também está em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração, toma a nossa autoridade em tuas mãos, dá direção, sabedoria no que fazer, Senhor, e que a tua igreja continue proclamando a tua palavra, Senhor, continue com esta liberdade de falar, de anunciar, Senhor, que o Senhor é o único que pode salvar, libertar e curar, e toda honra seja ao nome do Senhor Jesus, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, todos digam amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor dos exércitos, aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos, neste momento nós vamos louvar o Senhor. Eu vou chamar a nossa querida Nora, a minha Nora querida, amém, que vocês já conhecem já, e que Deus venha usar ele. E vamos compartilhar, louvando a Deus. Abre seu coração, deixa Deus trazer o seu coração, a sua graça, o seu renovo, através deste louvor, desta esperança que tanto temos em Deus, e justamente num momento como este. Deus nos abençoe. Ele. Paz do Senhor, irmãos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos continuar em fervente oração. Estamos sentindo a presença de Deus. Aleluia. Neste lugar. Tenho certeza que você também está sentindo a presença do Senhor aí onde você está, seja na sua casa, na condução, no seu trabalho. Com certeza Deus está contigo, meu irmão. Nós vamos continuar em fervente oração, e mesmo a capela, como um grande coro, onde você estiver, não sei se você pode estar com o seu cântico de adoração em mãos, nós vamos louvar ao Senhor o hino que tem por título Em Fervente Oração, número 106 do nosso cântico. Vamos todos em coro adorar ao Senhor. Amém? Aleluia. Em fervente oração, vês o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir, porque está
sem que tudo abandones no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Temos esse privilégio de colocar no altar do Senhor todas as nossas necessidades e ter a certeza de que Ele é fiel para ouvir, para conceder o desejo do nosso coração segundo a sua vontade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós queremos, neste momento também, estamos sempre orando a Deus, é um ministério que Deus tem nos concedido, seja em madrugadas, ou seja no monte, que muitos de nós aprendemos certamente a caminhar e a colocar nossas vidas diante de Deus. Tenho orado por muitos irmãos que carecem de oração pelas suas doenças ou pelas suas cirurgias, que já fizeram, e outros em tratamento,
Eu, se falar aqui alguns nomes de alguns irmãos da nossa igreja, posso omitir outros. Mas eu quero dizer para você que eu levo diante de Deus seu nome, a sua necessidade, para que Deus venha dar força a você, você passe esse momento louvando a Deus, Deus renovando as suas forças, renovando a sua vida com Deus. Oramos pelas pessoas que são autônomas, pessoas que têm o seu trabalho particular, para que Deus possa dar as fontes de renda para que não falte nesses momentos, e Deus certamente tem, com graça, ouvido as orações de muitos, e o que faltar o pão à sua mesa, certamente Deus enviará esses recursos, à sua casa. Na igreja metodista wesleyana, em Coelho da Rocha, nós temos feito atendimento às famílias. São 12 famílias atendidas pela ação social. Mas se por um momento deste, eu vou assim falar com muito carinho para você, principalmente membro aqui da nossa igreja, que está mais próximo e tem acesso certamente a ser nesse momento socorrido. Chegue até a nossa igreja, mais daqui uns dias, certamente vamos estar com ação social, podendo atender a sua casa, se você tiver a necessidade, caso você precise, tá? Porque há irmãos que são atendidos. E Deus também vai dar graça para que não venha faltar nada na sua mesa e também na mesa de muitos irmãos nesse momento, e enquanto algumas empresas estão liberando seus funcionários. O governo está providenciando recursos para que através da área social não venha faltar também aos mais desvalidos, mais desprovidos também. Oremos para que venha isso não demorar, porque quem tem fome, como diz aí, não espera muito. Queremos orar a Deus para que a manutenção do seu trabalho haja progresso e que brevemente as empresas voltem a produzir. Mas Deus é aquele que do nada Ele multiplica, como a farinha na botija, como o azeite também, que Deus falou que vai se multiplicar. Então tenha fé que o Senhor vai multiplicar e na sua casa a providência vai chegar. Não tenha vergonha de chegar e dizer, olha, essa semana realmente apertou, e recorra ao nosso trabalho social através das pessoas da nossa igreja, com você também é membro, para ajudar a sua família. Nesta noite de terça-feira, aqui nós temos uma surpresa para vocês. Nesta noite, o mensageiro da noite será o nosso irmão Cláudio Fernandes de Deus. Meu filho, vai estar Deus usando para que ele possa trazer a você, pelo Espírito de Deus, uma palavra nesta noite. Cláudio, se apresente aqui diante da igreja do Senhor, que está em seu lar. Aqui está o Cláudio, meu filho. Pai da igreja. E que Deus o use, como tem falado sempre no seu coração. Por isso que a palavra diz, cria seu filho no caminho que deve andar. Aqui está ele com a idade, já me deu 2 netinhas gêmeas, que é uma bênção, mas tem sido também um instrumento de Deus para levar a palavra. Então receba, a palavra do Senhor nesta noite, com muita alegria, estará trazendo no seu coração a palavra do Senhor. Cláudio. Meus queridos, uma boa noite para você que nos assiste pelo Facebook. Como o pastor Juliano disse, meu nome é Cláudio Fernandes. Nós estamos incumbidos da tarefa de hoje, trazer uma reflexão para você e para diversas pessoas que estão nos assistindo através dessa live. E a primeira coisa que eu gostaria de pedir a você é que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com colegas seus de trabalho, outros parentes, outros membros da nossa igreja que talvez não estejam na estatística agora assistindo, mas que você possa lembrá-los, irmãos de outros lugares que talvez não estejam participando, vizinhos. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam ter acesso a essas orações, possam ter acesso à palavra de Deus, possam ter acesso às informações que são prestadas aqui também. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e este é um momento para que nós façamos uma reflexão sobre as
situações, sobre o contexto à nossa volta, sempre com base na palavra de Deus. Eu quero pedir a você então que, de posse da sua Bíblia, você abra no livro de Romanos, por favor. Nós vamos ler no capítulo 8 do livro de Romanos. Nós vamos ler os versículos 26, 27 e 28. Por enquanto, somente esses três aqui. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26, 27 e 28. A palavra do Senhor nos diz assim nesse texto: e da mesma maneira, também o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Nós estamos num momento em que hoje mesmo, dia 31 de março, talvez enquanto nós estamos aqui reunidos através dessa plataforma virtual, existem mentes primorosas, mentes geniosas, geniais, buscando recursos na medicina, na pesquisa científica para combater essa pandemia. E, segundo estatísticas recentes, já existem aproximadamente, só nos países da Europa, em alguns, não todos, 3.500 já caminhando para 4.000 mortos. Na África, já está começando a se multiplicar. E através dos recursos, através das estratégias dos governos, é que você consegue minimizar, não evitar, mas minimizar o impacto do que está acontecendo. Já existem muitas pessoas chorando os seus entes queridos. E dentro desse contexto existem mentes brilhantes. Eu gostaria de falar com você sobre dois tipos de mentes. Mentes brilhantes e aquelas que também são mentes, mas são mentes ungidas por Deus. E se nós formos, por exemplo, usar como referência pessoas talvez brasileiras, não é? Pessoas do nosso país, brasileiros, eu poderia contar, por exemplo, rapidamente para você sobre duas pessoas que foram mentes brilhantes dentro do seu tempo e tiveram uma contribuição muito grande dentro do Brasil. Uma delas, por exemplo, chama-se Rui Barbosa. Rui Barbosa, o seu nome completo era Rui Barbosa de Oliveira. Ele foi uma pessoa que conhecia diversas áreas de conhecimento. Ele foi jurista, jornalista, ele foi escritor, ele era poeta, ele foi diplomata, ele foi deputado, ele foi senador, quase foi presidente da República no Brasil. Foi uma pessoa que, como se diz, tinha um conhecimento jurídico notável, ao ponto de que, no início do século XX, em 1907, ele foi convidado para participar de uma corte internacional, conhecida famosamente como Convenção de Haia, ou Corte de Haia. E na segunda convenção, que foi em 1907,
ele se destacou tremendamente pelo seu saber jurídico, pela sua astúcia, pela sua inteligência. Um brasileiro que foi amplamente reconhecido na sua contribuição, porque essa corte internacional foi formada para julgar crimes de guerra a partir do momento em que havia uma guerra mundial não muito longe daquele ano. E Rui Barbosa, ele se destaca. Ele, na verdade, aqui dentro do país, antes disso, ele já tinha contribuições notáveis. Por exemplo, foi o primeiro ministro da Economia quando foi instaurada a República no Brasil, uma mente brilhante. Foi uma pessoa que contribuiu para consolidar o modo republicano de governo no Brasil a partir de 1889. Marechal Deodoro da Fonseca o convidou para ser o primeiro ministro da Economia. E Rui Barbosa continua se destacando a ponto de chegar a uma corte internacional. Imagina um brasileiro, já em tempos remotos, há mais de 100 anos atrás, uma pessoa de extrema notoriedade, a ponto de que o Barão de Rio Branco o apelida de o Águia, de Aia. Águia porque ele tinha uma visão muito além de outras pessoas comuns. E ele conseguia detectar, ele conseguia desmascarar situações. E lhe renderam um apelido chamado o Águia de Aia. E essa pessoa, Rui Barbosa, esse brasileiro notável, constrói toda a sua carreira. Depois mesmo de participar dessa convenção em Haia, ele volta para o Brasil e gostariam que ele continuasse lá, gostariam que ele permanecesse numa corte. Só que ele recusa, preocupado com as questões nacionais, com as questões do Brasil. E foi uma pessoa de uma mente espetacular, uma mente brilhante, uma pessoa que foi a fundo em várias áreas do conhecimento. Poderia falar de Santos Dumont. Santos Dumont foi, ou é, até hoje, um dos maiores desbravadores dentro da ciência da aeronáutica. As pessoas o conhecem muito por causa do famoso avião 14 bis. Porém, antes de existir, antes dele inventar esse avião, ele já era uma pessoa de notável saber. Ele cresceu na fazenda de seu pai e lá ele começou a ter conhecimento com ciência de mecânica, de eletricidade. Foi para a França estudar, leu várias obras de grandes pensadores, de grandes idealizadores, décadas e até séculos antes dele. E Santos Dumont, ele consegue desenvolver máquinas voadoras. Uma delas era o balão de nitrogênio, a outra era o chamado dirigível, que era também um balão voador. E Santos Dumont, pela primeira vez na história da humanidade, ele consegue que o seu dirigível desse uma volta inteira ao redor da Torre Eiffel, em Paris. E a partir dali ele começa a receber convites de várias nações do mundo, Estados Unidos, Países Baixos, Mônaco, o Principado de Mônaco. O príncipe de Mônaco, na época, ofereceu instalações para que ele continuasse o seu trabalho. Mas ele preferiu permanecer na França. E ali ele começa a desenvolver outros tipos de balões, de aparelhos, máquinas voadoras. E uma após a outra, ele consegue desenvolver máquinas voadoras que iam só um passageiro, outras máquinas que iam como se fosse um ônibus levando várias pessoas. E depois ele ganha um concurso de máquinas voadoras que lhe dá uma verba para continuar desenvolvendo outras máquinas, até que ele chega no avião 14 bis. E não estamos em discussão se foi a pessoa de Santos Dumont ou a pessoa dos irmãos Wright nos Estados Unidos que desenvolveu uma coisa ou outra. O fato é que o primeiro avião que decolava sozinho era o de Santos Dumont, e aterrissava sozinho era o de Santos Dumont. Os irmãos Wright era um avião lançado por catapulta, era um sistema diferente. Mas não é isso que está em jogo aqui. Mas, irmão Cláudio, por que descrever um pouco da história de pessoas, de brasileiros tão ilustres
pessoas que contribuíram tanto na história do nosso país e ao redor do mundo, pessoas que contribuíram com tanto conhecimento. Se você continuar lendo e conhecendo a história de Rui Barbosa, você vai perceber que mesmo depois de tão amadurecido na vida, nos seus conhecimentos e tudo mais, ele percebe que de pouco em pouco a sua contribuição, o seu legado, muitas vezes estava sendo distorcido, a sua visão de uma república sadia, que beneficiaria as pessoas, que poderia ser um governo justo, auxiliando muitas pessoas, começa a se descaracterizar com o passar dos anos. E por falar nisso, ele até se critica, olha, poxa, não estou satisfeito com o modelo que eu vejo hoje. E Rui Barbosa falece no início do século XX, em 1923. Santos Dumont, por seu lado, inventou essas máquinas voadoras no início. Imagine você, se Santos Dumont pudesse ver o futuro e descobrisse que a obra-prima da sua criação, o avião, a máquina voadora que levava uma ou várias pessoas, e aquilo foi sendo aperfeiçoado cada vez maiores e mais velozes. Imagine se Santos Dumont pudesse descobrir que justamente a obra-prima da sua criação, o avião, pudesse ser transformado, ao invés de ser um benefício para encurtar as distâncias ao redor do mundo, fosse transformado numa máquina de matar, numa máquina de combate, numa máquina que levasse a bomba atômica. Talvez Santos Dumont jamais teria ido adiante nos seus planos. Mais uma vez você percebe que, embora a intenção inicial do homem tenha sido até generosa, tenha sido em prol de uma comunidade, ou de um país, ou de várias nações, o objetivo, pelo íntimo do coração humano, ao longo do tempo começou a ser usado para outras finalidades. Finalidades em benefício próprio, finalidades em benefício de grupos, de pessoas, a ponto de que, talvez se Santos Dumont pudesse prever o futuro, ver e enxergar adiante, talvez ele nem teria inventado o avião. Então você veja que, embora mentes brilhantes tenham sido essas pessoas, e existem outros, como eu disse, em tempos paralelos, ou anterior, ou posterior, em várias áreas do conhecimento, muitas vezes nós nos deparamos com a nossa fragilidade, com a nossa limitação, com a visão obtusa, limitada que o homem tem. Significa, meu querido, minha querida, que eu e você, mesmo que tenhamos mentes que sejam de um grande conhecimento, que possam ajudar milhares de pessoas, ainda falta uma coisa. Ainda falta algo além do brilhantismo, de uma ideia. Falta a direção de Deus. Falta ter a mente de Cristo. Falta ter o governo de Cristo sobre a nossa vida. Falta ter uma centelha, não que esses homens não tivessem, eu acredito que tinham, uma centelha divina que tenha inflamado essas ideias, que tenha dado. Com certeza isso era um plano de Deus. Estava dentro dos planos de Deus. E Deus assim permitiu que eles realizassem. Mas no campo da vida secular e no campo da vida, na parte espiritual, nós precisamos de alguém que também nos direcione. Nós precisamos de uma mentoria. E essa mentoria, somente o Espírito Santo de Deus, que acabamos de ler aqui, é capaz de direcionar a nossa vida. É capaz de direcionar o nosso pensamento. É capaz de enxergar a nossa fragilidade, a nossa limitação e corrigir o curso. Corrigir a direção que possa talvez estar de certo modo errada e nos colocar exatamente aonde Deus quer que nós estejamos. E como nós lemos aqui, que da mesma maneira também o Espírito
Espírito com letra maiúscula, E maiúsculo, então é o Espírito de Deus, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós a quem é Deus o Pai. Significa que a minha família precisa da intercessão do Espírito Santo. Significa que a sua vida, o seu lar, os seus pais, os seus filhos, a sua pessoa, precisa da intercessão, precisa da ajuda, da colaboração de Deus sobre a sua vida. Porque por mais bem intencionados que nós estejamos, por mais desejosos de ajudar o próximo, se nós não conseguirmos colocar a nossa vida da maneira como Deus quer, muitas das nossas ações poderão não resultar, poderão não frutificar da maneira como nós esperamos. Eu penso até que em torno de todo esse contexto que nós estamos vivendo, do risco iminente ao se expor à rua, a convívio de talvez um grande número de ajuntamentos de pessoas, o risco de contrair uma doença, o risco de você de repente ficar enfermo, talvez não seja esse o risco, talvez o risco seja outro, seja, além desse, obviamente, de você ter prejuízos materiais, como muitas famílias vão ter, talvez estejam tendo de perder a sua fonte de renda. A questão é que Deus, Ele permite certas situações, e infelizmente, muitos de nós, eu, você, talvez já tenhamos tido essa experiência de chegar em casa, na verdade, chegar de mãos vazias. Perdi o meu emprego, perdi a minha fonte de renda, tenho família, tenho as minhas necessidades, as minhas contas, tenho a minha saúde. Nós estamos atentos a isso, porém, o mais profundo, o mais importante e que vai sustentar todas as coisas é a presença de Deus nas nossas vidas. Sem a presença de Deus nas nossas vidas, as nossas ideias, brilhantes ou não, as nossas vontades, o nosso trabalho, a nossa saúde, sem a presença de Deus, tudo isso será em vão. Nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter um objetivo. E se nós colocarmos Deus adiante de nós, aqui diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos, isso é o apóstolo Paulo falando, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, mesmo que não pareça, mesmo que não se assemelhe a isso. A palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não se equivoca. E nós estamos num contexto, numa atualidade que nenhuma vírgula dessa palavra se descumpriu. Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você, meu querido, ama a Deus? A sua vida pertence ao Senhor? Os seus caminhos estão na direção que Deus deseja para a sua vida? A reflexão nos leva a isso. Porque, mesmo que tenhamos perdas nesta vida, o mais importante, o que deve tirar, até se necessário, o meu sono ou o teu, é que nós não sejamos reprovados por Deus. Um dia temos emprego, outro dia não temos emprego. Um dia temos tribulações, outro dia temos dias de bonança. Um dia temos desafios maiores, outro dia temos desafios menores. Mas o mais importante, e que tem que estar gravado na tábua do nosso coração, é que nós não sejamos reprovados por Deus. Eu me lembro, certa vez eu vi
o lutador de boxe Maguila ser questionado sobre o que ele tinha medo. Maguila, de que você tem medo, Maguila? E a resposta dele foi a seguinte: eu não tenho medo de homem nenhum, a única coisa que eu tenho medo é dos castigos de Deus. Ele disse que eu tenho medo, eu só tenho medo da mão de Deus. Do restante eu não tenho medo não. Se alguma coisa te vier a tirar do seu sono um dia, que seja a sua preocupação estar na presença de Deus, em ser aprovado por Deus, em ter uma busca pessoal, para que Deus faça com que a sua história, o curso da sua vida, seja guiado, seja instruído, seja direcionado por Deus. E aí, assim como o apóstolo Paulo, de quem nós lemos aqui a Escritura, uma pessoa que também teve um legado de conhecimento muito grande, uma pessoa que teve experiência, que teve instrução de sábios dentro da lei judaica, uma pessoa que recebeu conhecimento e mais tarde conhecimento também e autoridade para perseguir o povo cristão, para perseguir os cristãos. E no entanto, você talvez já tenha lido, sabe que Paulo tem um encontro com o Salvador, e a sua postura a partir dali, a sua mente, os seus desejos, as suas palavras, as suas intenções, o seu plano, ele é totalmente mudado para aquilo que Deus queria que fosse. E nós precisamos, a cada dia, nos voltar para a presença do Senhor e pedir: Senhor, nos guia, Senhor, guia os meus passos, Senhor, orienta a minha vida, Senhor, orienta a minha família, orienta a minha esposa, orienta a mim, orienta os meus filhos, porque o mesmo Deus nos dará aquilo que estamos pedindo. A nossa preocupação tem que ser estar na presença de Deus, porque tudo o que vier pode até nos surpreender, mas não vai fazer fracassar a nossa fé. Quando a luta vier, se estivermos firmados em Cristo, nós seremos alvo desta palavra aqui. Deus, ele continua intercedendo a favor do seu povo. Deus, ele continua intercedendo a favor dos seus santos. Deus continua abraçando a sua igreja. Deus continua visitando as nações. E talvez a situação que o mundo viva não seja pior, justamente por causa das nossas orações, da sua oração. Deus, ele tem contido situações terríveis sobre a humanidade por causa da intercessão da igreja. Aleluia. Deus tem limitado a ação do mal graças à ação da sua oração, da oração dos santos. Porque quando nós o invocamos o nosso Deus, ele não se cala, ele não fica mudo. Deus não agravou, não fechou os seus ouvidos às nossas orações. Deus não deixou de lado a esperança que move o seu coração. Deus não deixou de regar a minha casa, a sua casa com bênçãos, por causa da sua fidelidade. A sua fidelidade. De modo que as mentes, se forem mentes além de serem mentes bem intencionadas, mentes até brilhantes, forem mentes ungidas pelo Senhor, tudo à nossa volta sofrerá as consequências da presença de Deus. Uma presença leve, uma presença que te dá paz, que te faz ter segurança. Existem irmãos nossos que nesse momento podem não estar lutando contra o Covid-19 dentro do seu corpo, mas estão lutando contra um câncer. Estão lutando contra a dor de uma perda recente. Estão lutando contra a dor de outras enfermidades terríveis. E estão confiando plenamente na resposta de Deus. Deus sabe o que vem depois da curva. Deus sabe o que vem no caminho adiante. Deus não abandonou seu povo. E todos aqueles que buscarem de Deus uma mente dirigida pelo Senhor, aqueles que querem fielmente, firmemente, a nossa oração, meu amado, ela é registrada aos pés do Senhor. A nossa oração, ela é ouvida pelo céu.
Os anjos de Deus continuam descendo e subindo sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a casa daqueles que creem na palavra do Senhor. E é por isso que nós temos que perseverar. Persevere. Fique ligado com Deus. Multiplique através desses canais do Facebook a palavra do Senhor. Estamos municiados com a verdade. E os nossos olhos, a nossa fé, o nosso intuito é lutar com Deus, não contra Ele, mas com Ele, para que a nossa vitória ela chegue. E é por isso que você vê, por mais bem intencionado que o homem seja, se não houver a intervenção de Deus na história, na nossa história, nós podemos ficar limitados a tantas coisas. Mas o interesse de Deus é nesse momento visitar o seu povo, visitar você que está pelo Facebook assistindo, visitar você que entrou agora nesse canal, nesse perfil da Igreja Metodista Wesleyana de Coelho da Rocha, para que você conheça um Deus forte, um Deus que não se deixa abalar por qualquer situação. Que nós possamos orar a Deus, que nós possamos clamar a Deus pela nossa condição espiritual. Fortaleça a sua fé, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua comunhão com Deus, porque todo o resto é fruto da nossa comunhão com Deus, da nossa proximidade com Deus. E Ele, como diz aqui, examina os corações. Deus examina os nossos corações. Que coisa tremenda e terrível ao mesmo tempo. Nós somos totalmente transparentes diante de Deus. A minha intenção ou a sua intenção, ela está totalmente transparente. A intenção de cada ser vivo, de cada homem ou mulher sobre a face da terra. Neste momento, neste ato, Deus conhece, sabe e vê. Deus não pode ser surpreendido. Deus não pode ser surpreendido por nenhuma intenção do nosso coração, por nenhuma ação do homem. E é por isso que nós temos segurança nisso. É por isso que nós temos segurança na palavra de Deus. Porque é ela que nos dá base e ela firma os nossos passos. Ela fortalece a nossa fé. Ela realmente é um alimento para a nossa alma. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu pão, a sua água. Deus abençoe os seus filhos, seu esposo, a sua esposa. Deus abençoe as suas intenções, o seu trabalho. Deus guarde a sua entrada e a sua saída. Deus dará força ao seu povo. Deus conhece a sua intenção. Deus conhece as suas orações. E elas estão registradas com Deus. Pode ter certeza disso. Deus não falha. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento que você recebeu esta palavra de Deus no seu coração, eu gostaria que você, podendo fazer um sinal assim com a sua mão, diga assim comigo, repita comigo: Senhor, eu recebo esta palavra de vida que tem vindo ao meu coração, pois o Senhor me levanta em minhas fraquezas, porque o Senhor sonda o meu coração. Graças a Ti, o Deus Espírito Santo, Senhor, me ajuda em minhas fraquezas, me fortalece e me dá a vitória pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Ele é o nosso Deus, que governa esse mundo e que sabe que somos frágeis, mas Ele, o Senhor, peleja por nós e nos dá a vitória.
Dê vitória, Senhor, à minha vida, à minha família, aos meus queridos. Abençoe, Senhor, a minha entrada e a minha saída, conforme está escrito. O Senhor abençoará a tua casa, a tua fazenda, a tua despensa. O Senhor te suprirá em cada momento da sua vida, porque Deus cuida de mim, cuida de nós e contempla a nossa nação, hoje e sempre. Amém. Nós queremos agradecer a você, a Deus que te abençoe. Na próxima quinta-feira, esperamos por você, próxima quinta-feira, às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite. Confie em Deus, porque Deus é o Senhor e vai restabelecer os propósitos do seu coração. Que assim Deus os abençoe. Receba nesse momento a bênção de Deus sobre a sua vida e até na próxima quinta-feira, dia 2 de abril. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, as bênçãos de comunhão do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Vamos falar o nosso motto da 6ª região da Igreja Metodista Wesleyana. Proclamemos o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. E a 6ª região é 10. Deus abençoe. A paz.